dar uma aula sobre geografia, sobre população. Bom, para começar a falar sobre isso, a gente tem que ter alguns conceitos fundamentais sobre população. O primeiro deles é população relativa e o segundo, população absoluta. Bom, população absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar. Sempre que nós falamos de absoluto, nós vamos pensar em número total, independente da área. E nós temos aqui alguns países que são muito populosos, ou seja, o número total de habitantes é muito elevado. Dentre eles nós temos a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. População relativa também diz respeito ao número de habitantes, mas aí a gente vai ter que analisar também a área. Então, população relativa vai ser o número de habitantes por quilômetro quadrado. E o local que tiver muitos habitantes por quilômetro quadrado vai se chamar um local povoado. Entre eles nós temos Mônaco, Vaticano e Bangladesh, que é o chamado formigueiro populacional. E também nós temos aqui uma outra atribuição à população relativa, que é a densidade demográfica. Densidade demográfica elevada é quando se apresentar muitos habitantes sobre uma determinada área. Nós temos aqui também algumas taxas da saúde, e a primeira delas é a taxa de natalidade. Ocorre muita confusão entre esses dois conceitos, taxa de natalidade e taxa de fecundidade. Então agora eu vou caracterizar os dois para vocês terem uma noção da diferença entre eles. A taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem ao longo de um determinado período. E isso diz respeito a um grupo de 1000 pessoas, para ficar mais fácil de fazer os cálculos. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Então, quantos filhos, é uma expectativa de filhos que cada mulher pode ter. E nós temos aqui alguns fatores que causam a diminuição dessa taxa de fecundidade. O primeiro deles foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Por quê? A mulher ela foi se tornando mais independente. E à medida que a mulher vai se tornando mais independente, ela ocupa muito seu tempo com o trabalho ou com determinados trabalhos fora de casa e dentro de casa. E isso acarreta a diminuição do número de filhos que a mulher terá. Temos também o menor acesso à informação, principalmente após a Revolução Industrial. A mulher ela teve uma maior noção sobre os métodos contraceptivos. E nós temos também a saída da mulher do campo para a cidade. Então, além do maior acesso à informação, ela tem maior acesso à saúde, ela tem maior noção sobre os cuidados que ela deve ter com os filhos. Nós temos também aqui, incluso nesse parâmetro da diminuição da taxa de fecundidade, o alto custo para se ter um filho. Então, quando a mulher ela passa do campo para a cidade, ela passa a ter também maior custo para ela poder manter a vida do filho, até que ele se torne independente. E aqui nós temos, no geral, as mulheres mais independentes. Então, à medida que ela vê que ela é capaz de sair de casa e de trabalhar por si própria, já ocorre uma diminuição dessa taxa de fecundidade. Nós temos aqui também uma outra taxa de saúde, que é a taxa de mortalidade, também muito importante. E, no geral, diz respeito ao número de óbitos em determinado tempo, em determinado local. A longevidade é o que nós chamamos de expectativa de vida. E quando a longevidade é muito alta, isso quer dizer que a condição social, a condição econômica desse determinado local é muito elevada. Porque a pessoa vai ter uma melhor condição de vida, ela poderá viver mais, e é o que nós chamamos de longevidade. E nós temos também aqui a mortalidade infantil. Então, se determinado bebê nasce ou determinada criança nasce mas por algum problema, tanto social quanto econômico, questão de saúde mesmo, se essa criança vem a falecer, entra em mortalidade infantil e acaba diminuindo essa expectativa e aumentando a taxa de mortalidade. Aqui nós temos também uma relação muito importante que é a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade, chamado crescimento vegetativo. Então, o número de natalidade menos o número de mortalidades vai resultar na crescimento pela taxa de mortalidade.
definições desse crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo positivo é quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Isso quer dizer que as condições de vida nesse local podem ser muito maior. Isso na maioria das vezes, claro que tem algumas exceções. O nulo é quando a taxa de natalidade se iguala à taxa de mortalidade. Nenhum se sobressai ao outro. E o negativo é quando a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade, que é o que está ocorrendo na maioria dos países europeus, com uma taxa de natalidade muito pequena. Bom, nós temos aqui algumas teorias demográficas. A primeira delas é a teoria malthusiana, a teoria de Malthus, que ocorreu por volta do século XVIII. Ele dizia que a fome na sociedade aconteceria pelo fato de existirem poucos alimentos para muitas pessoas. Ok, mas nós temos aqui algumas críticas que ele não levou em consideração alguns pontos. O primeiro desses pontos que ele não levou em consideração foram os avanços da agricultura. Porque se a gente parar para pensar, à medida que ocorrem os avanços da agricultura, a capacidade de gerar mais alimentos é muito maior. O que, de certo modo, contraria essa afirmação. E as guerras e epidemias que também iriam diminuir o número de pessoas. Ele também deveria recebeu esse nome porque foi uma reformulação do que Paulo já havia dito. Foi por volta do século XX e dizia que o controle da natalidade levaria a uma qualidade de vida. Porém, se a gente for parar para pensar, apenas o controle da natalidade não garante nenhuma qualidade de vida. Isso precisa se aliar a outros fatores também. Então essa foi a crítica que foi feita à teoria neo-malthusiana. E após essa teoria, teve a teoria reformista, que também foi uma reformulação da teoria neo-malthusiana, que ocorreu por volta do século XXI e dizia que a união da educação com a saúde levaria a uma qualidade de vida. E ela é aceita até os dias atuais, porque